under your wings. Cover me within your mighty hand. Agora, versículo 1 de capítulo 8. Naquele tempo, declara o Senhor, quem deveria consultar? Deus. Se vai seguir alguém, quem deveria ser? O Criador. Glória a Deus. E tudo isso está realmente tirando a paciência, está criando grande ira em Deus, e Ele não vai tolerar essa ira, esses problemas. Ele vai acabar com o povo. Vai acabar com o povo. E uma parte desse método de acabar com o povo é de trazer os babilônios para destruir a cidade de Jerusalém, as cidades de Judá, e levar uma grande porção da população para a Babilônia, outros talvez para outros lugares, mas a Babilônia é o lugar principal que vão. E depois desse exílio, a idolatria está morta em Israel. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8. Realmente, aquele último assunto antes do café inspirou muita conversa e perguntas para as quais eu não tenho resposta, mas eu acho que a conversa é boa. De vez em quando deveríamos estudar alguma coisa que toca na consciência, que nos faz pensar e avaliar nossa conduta, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. E realmente aquele assunto de idolatria, aquele assunto do sol, da lua, das estrelas, tocou interesse. Fiquei sabendo que o estado do Brasil que menos tem a idolatria é a Bahia. É mentira. Talvez eu não tenha entendido o português. Talvez eu tenha entendido errado. Mas realmente é um problema. Imagino como é um problema para os cristãos da Bahia, para as pessoas que estão saindo do mundo e querem ser cristãos, e é um desafio, mas não é só na Bahia, e não é só no Brasil. É coisa para conversar e pensar muito. Agora, em Jeremias capítulo 8 e versículo 8, Deus diz: como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Veja bem, a palavra de Deus, a lei de Deus, transformada em mentira. É possível? É possível? Se eu tenho a Bíblia, que é a palavra de Deus, é possível que eu transforme essa Bíblia numa mentira? Mas é claro que sim. A resposta é sim. E os escribas
segundo esse versículo aqui, lembra-se, 600 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo agora, a Bíblia diz que a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso entregarei as suas mulheres a outros homens, e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. É perigoso tratar uma ferida perigosa como se não fosse grave. Não é verdade? Quantas pessoas conhecem uma pessoa que foi no médico e o médico disse sobre sua doença: não é nada, você toma isso, estará tá bom. E dentro de alguns dias estava morto. Já conhece pessoas assim? Eu acho que sim. Aí os médicos são seres humanos e erram. Mas quando uma coisa é grave, não é bom dizer está tudo bom. E Jeremias, que está dizendo não está tudo bom, está tudo ruim, ele está enfrentando outros profetas que estão dizendo paz, paz, não tem ferida grave, está tudo bom aqui. Esse é o problema. Bem, ele explica que por causa das falsidades, o povo vai sofrer. Versículo 12. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, as folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Porque estamos sentados aqui? Reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra Ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Ao relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar essa terra e tudo o que nela existe, a cidade e todos que nela habitam. É um dia triste. Está falando sobre a chegada do inimigo. Agora, versículo 20. Passou a época da colheita. Acabou o verão. E não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito. E o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico?
Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Essa é Jeremias falando. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. O que significa isso? Significa que Jerusalém tinha o seu tempo para se arrepender. Ele tinha seu dia de acertar as coisas. E não o fez. Agora passou a época da colheita. A colheita é a hora quando você se prepara para o futuro. Você colhe os frutos do seu labor, você coloca no armazém ou você prepara para guardar durante o inverno e usar durante o inverno. Passou a colheita. Passou a hora quando podíamos fazer alguma coisa. E, segundo essa passagem aqui, passou a colheita, o verão também acabou, quando podes trabalhar, e não estamos salvos. Perdemos as oportunidades para nos arrepender. Perdemos. Agora, aqui no Brasil, principalmente de São Paulo para cima, vocês não têm inverno. Aquele inverno violento, frio, de neve, de gelo, vocês não têm. Nós, este ano, tivemos um inverno violento nos Estados Unidos, mesmo na nossa parte do país, que fica no sul, onde normalmente dá mais calor. Mas nos Estados Unidos é muito importante aproveitar o tempo bom, principalmente no norte. Quando o tempo está bom, o lavrador precisa trabalhar, e trabalhar duro. Porque chega o frio, chega a neve, chega o gelo, quando não pode trabalhar, não pode colher os frutos do labor. E se isso acontece, cria grandes problemas. Eu me lembro de uma vez, quando eu era jovem, mais ou menos há 10 anos atrás, e eu era jovem, pregador, morando numa pequena aldeia nos Estados Unidos, trabalhando com uma igreja. E eu me lembro que um vizinho chegou e disse: olha, Norton, nosso amigo tal, aí, que era batista por acaso, ele está muito doente, e o milho está pronto para colher e ele não pode. E alguns de nós vamos lá para o sítio dele e vamos colher esse milho para que não se perca. E fizemos e trabalhamos lá aquele dia, colhendo os frutos do labor dele, mas para que ele não perdesse tudo. Porque no tempo de frio, nos Estados Unidos, se você espera o tempo de frio para colher, não adianta. E Jeremias está falando aqui para um grupo de pessoas que entendem a agricultura e sabem que quando você precisa trabalhar é quando o tempo está dando calor. É a época da colheita. Muito bem, em capítulo 9, Jeremias continua a falar: se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo,
Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me deles. São todos adúlteros, um bando de traidores. Nota essa mudança. Choro pelos pecados, pela perda do povo. Choro. Ele não tem lágrimas suficientes para chorar como ele quer chorar. Mas, por outro lado, ele não se esquece do tipo de pessoas que o povo dele é. E esse povo, como ele fala, é um povo de adúlteros e um bando de traidores. Seu próprio povo. E ele diz que a coisa mais forte, a arma mais forte, a arma negativa, a arma mais forte desse povo dele é a língua. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos. Não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Meu amigo Adalto, durante mais de 30 anos, serviu como um policial de São Paulo. E ele vai entender o que eu estou dizendo aqui. Mas, para o cidadão normal, quando algo terrível acontece à nossa propriedade ou à nossa pessoa, queremos telefonar para a polícia para pedir ajuda. Mas eu já passei tempos aqui no Brasil quando tivemos medo de telefonar para a polícia. Porque não podemos confiar. E eu tive esse problema também em Tegucigalpa, quando aquela cidade violenta, mas eu não queria telefonar para a polícia, porque lá a polícia tinha a reputação de ser ligado aos criminosos. Está me entendendo? Agora, isso não quer dizer que todo policial é assim, mas você não sabe quem vai chegar. Inclusive, ontem, o Alodi nos contou uma história de um policial que ele corrigiu e graças a Deus aquele homem mudou a sua vida por causa da lição bíblica que o Alodi deu para ele. É uma história fantástica. Não, estou dizendo Alodi. Adalto, desculpe, Adalto. Existe também o Alodi, mas é outra pessoa. Adalto. Desculpe. Mas o Adalto foi um policial que usava seu trabalho na polícia para pregar o Evangelho, para ajudar pessoas, graças a Deus. Agora, deixe-me ver. Em versículo 25 de capítulo 9, encontramos uma coisa nova. A ideia já foi dada em Jeremias, mas não tão claramente quanto aqui. Muitas pessoas não aceitam a Jesus porque eles só conhecem cristãos que são falsos. É muito comum.
Quando eu faço trabalho evangelístico, a coisa que escutamos mais do que qualquer outra desculpa mas aquela igreja está cheia de hipócritas. Eu não quero fazer parte de um grupo assim. Foi o Mahatma Gandhi, não sei dizer isso em português, Mahatma Gandhi, da Índia, que rejeitou o cristianismo. Era hindu, creio. Mas ele disse que o cristianismo seria a melhor religião do mundo, não fosse pelos cristãos. E de vez em quando, os cristãos são a causa principal da rejeição de Cristo. Porque existe agora no cristianismo um cristianismo político, eu vou chamar de político, porque é a religião de vantagem, de privilégio. Já notou durante uma eleição que os candidatos começam a frequentar os cultos? E de vez em quando nos Estados Unidos um candidato à presidência da República que não é membro de igreja nenhuma, mas ele decide antes da campanha que ele vai ser membro de uma igreja e ele se converte. Aí ele pode colocar na sua vida, no seu currículo, que ele é qualquer religião. Está me entendendo? Quer dizer que num país cristão, ou chamado cristão, é uma vantagem ser cristão. Ou um vendedor se muda para uma cidade nova e não conhece a ninguém e ele necessita de clientes e ele pensa, bem, aquela igreja aí é grande, tem gente importante que são membros, eu vou ser membro lá. Aí isso me ajuda no meu comércio, no meu trabalho. As pessoas de fora podem ver isso. Eles podem ver a pessoa que é um cristão político. Não é um cristão convertido, não é um cristão entregue a Cristo. E a mesma coisa aconteceu com os judeus. Veja, por exemplo, o versículo 25. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe, e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas, e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Está dizendo que a circuncisão que vale é a circuncisão do coração. Do coração. E Jeremias é reconhecido como o profeta que abre essa ideia, que a circuncisão tem que ser mais do que um rito, tem que ser mais do que cortar a carne. O que os seguidores de Deus precisam é uma circuncisão do coração, ou uma conversão a Deus, uma entrega a Deus, não simplesmente parecer um judeu, mas ser um membro do povo de Deus verdadeiro. Muito bem. O que provocou muito diálogo depois da última aula
e criou várias perguntas às quais eu não tenho resposta boa, é a idolatria. E capítulo 10 é um capítulo que nós temos que estudar, porque é um dos melhores capítulos da Bíblia sobre a idolatria. Então vamos começar com o versículo 1. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, o artesão a modela com seu formão, enfeita-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance, como um espantalho numa plantação de pepinos. Os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenho medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temera, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis, e ouro de Ufaz. A obra do artesão e dos ourives é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: estes deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens. Desde os confins da terra, ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. São inúteis. São objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Que passagem!
Que passagem. Não é uma descrição da idolatria. Não, são feitos por mãos humanas. Não falam. Não andam. Não veem. Não escutam. E vamos adorar uma coisa dessas? Eu gosto desse aqui, onde ele fala como um espantalho numa plantação de pepinos. Seria um bom título para sermão. Sinceramente, esse capítulo está cheio de sermão, não está? Sabe, eu acho que a Igreja de Cristo, eu não sei aqui no Brasil, porque eu não estou mais aqui, mas eu creio que há igrejas de Cristo onde os pregadores dificilmente pregam a Bíblia. Eles fazem discursos. Mas as pessoas de fora da igreja não vão na igreja para escutar, para ouvir um discurso meu. Vão na igreja para ouvir uma palavra de Deus. E nós, pregadores, deveríamos ter todos os domingos a palavra de Deus. E nossas aulas bíblicas deveriam ser baseadas na palavra de Deus. Não num livro escrito por um irmão, qualquer que seja. Mas aulas e sermões sobre a palavra de Deus. Eu não sei dizer isso com força suficiente, mas há uma diferença entre um discurso e um sermão. Um discurso pode ser minha opinião. E minha opinião muitas vezes não vale nada. Mas a palavra de Deus sempre vale. Não perca a oportunidade na igreja de pregar a palavra de Deus. E aqui você tem para vocês sermão após sermão sobre o que é a idolatria. E você não precisa fazer muito comentário. Está aí, clara. Claro, essa palavra é clara para qualquer pessoa ouvir. Bem, eu não queria perder a oportunidade de falar sobre a idolatria como está descrita aqui em capítulo 10. Em versículo 23, temos uma oração por Jeremias. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Essa oração de Jeremias provoca algumas perguntas na minha mente. Primeiro, eu entendo o versículo 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Eu entendo isso. Eu acho que aqui é um sermão. Não é um sermão?
O homem não é capaz de dirigir os seus próprios passos. O único capaz realmente de dirigir minha vida é Deus e seu Filho Jesus. Mas eu não sou capaz. Eu posso pensar que sou capaz. E muitas pessoas se julgam capazes que não são. Não era comum quando você era jovem e alguém queria corrigir você, você responderia dizendo, mas eu sei o que faz. Ou, é minha vida, deixe comigo, eu cuido. É comum o homem pensar assim. Comum para o jovem, mas não apenas para o jovem. Comum para os velhos. Cada um pensa que pode dirigir os seus passos. E Jeremias diz aqui, ninguém é capaz de dirigir os seus passos. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Nós temos que encontrar o caminho na palavra de Deus. Agora, eu entendo isso aqui também. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Essa parte aqui eu entendo. Eu tinha um amigo que quando ele orava assim, Deus, quebre meu coração para que eu seja fiel. Eu tenho medo dessa oração. Eu sei algo do poder de Deus e eu quero ser seguidor de Deus, mas eu quero que Ele me trate com amor, gentileza e paciência, porque Ele pode me quebrar assim. Talvez eu não aguente. Então, eu gosto desse versículo 24, porque Jeremias está pedindo um Deus bondoso para corrigir-lhe. E todos nós precisamos de correção. Versículo 25 é mais difícil para nós. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Essa oração de Jeremias, essa parte da oração, está pedindo que Deus vinga, se é a palavra, que vinga a situação de Judá. Estou falando isso corretamente? Que vinga. O que é que Deus fala no Novo Testamento? O que é que Ele fala no Novo Testamento sobre vingança? Quem vai me vingar? Só Deus. Eu tenho o direito de me vingar? Segundo a Bíblia, não. Eu não tenho esse direito. Deus pode me vingar. Agora, eu creio que é isso que Jeremias está dizendo aqui. Ele está dizendo, Deus, há nações que já perseguiram ao seu povo, que destruíram a sua nação. Essas pessoas são injustas, errados, precisam ser castigados. E ele não diz isso aqui, mas a ideia é, eu não posso fazer isso. Eu não posso punir essas nações, mas o Senhor pode. Então faça, por favor, haja. Sabe que há vários salmos onde Davi está fazendo orações assim. Onde ele está pedindo que Deus puna as nações ou as pessoas que são os inimigos dele.
E eu vou te confessar que eu já pedi a Deus que Ele se vingasse de meus amigos. Com os amigos que eu tenho, eu preciso. Não, seriamente, eu já pedi que Deus se vingasse dos meus inimigos. Porque de vez em quando nós sofremos injustiças como seres humanos que não deveríamos sofrer. Injustiças às vezes da família, injustiças no serviço, injustiças talvez às vezes do próprio governo. E não podemos fazer nada sobre isso. Então, o que podemos fazer? Podemos pedir que Deus cuide de nosso problema. Eu creio que é isso que Jeremias está fazendo aqui. E eu vou justificar essa oração de Jeremias. Porque ele sabia dos pecados das nações ao redor. E sabia das injustiças sofridas por Judá por causa dessas nações. E só Deus pode resolver o problema. E ele está pedindo que Deus resolva. Alguém quer fazer um comentário sobre essa ideia? Sim. Mas eu percebo também que, apesar da oração de Jeremias, foi o próprio Deus que enviou a nação por causa do pecado deles. O que Deus está fazendo contra Judá, Judá merece. Agora, o que vai acontecer é que Deus vai usar Babilônia para punir Judá e vai usar até as nações ao redor. Mas essas nações agem com tanta alegria, tanto prazer em fazer sofrer o povo de Deus, que Deus se ira com eles. E ele vai punir a Babilônia pelos medos e persas. Agora, então, uma coisa que eu penso às vezes, quando alguém me maltratou, por exemplo, como o Enio, e depois alguma coisa má acontece com ele, a minha primeira tendência pode ser me regozijar. Ei! Merecido! Mas a Bíblia me ensina que eu não deveria me regozijar na queda dos meus inimigos ou dos sofrimentos dos meus inimigos. Eu não deveria me regozijar. Tem limites. Mesmo numa guerra, nós sabemos que há leis para guerras. Eu acho incrível isso, que os homens podem criar leis para como fazer guerras. Por que não fazer uma lei para não ter guerra? Não é mesmo? Mas os homens têm leis sobre a maneira de fazer uma guerra. Então, mesmo que um país mereça ser punido por seus vizinhos, há limites. Há limites. E isso simplesmente do ponto de vista do ser humano e dos governos dos seres humanos. Muito mais, Deus tem limites. E eu não posso me regozijar no sofrimento do meu inimigo. Eu posso pedir a Deus para me vingar, fazer o que eu não posso fazer. Mas quando o meu inimigo sofre, preciso tomar cuidado. Aí é que entra então o que Jesus disse para perdoar os inimigos, amar os inimigos, orar pelos inimigos, bendizer os que vos maldizem. É o sentimento da nova aliança, né? Encaixa.
perfeitamente. Agora, vamos para o capítulo 11. Sim. A gente vê aqui ele fazendo, Jeremias fazendo oração por essas nações, né? Com essas nações. Mas ao mesmo tempo, eu faço uma observação aqui, que ele pede para Deus, né? Para aquelas pessoas que não estão invocando o nome dele, né? Aqueles que não conhecem e que não estão invocando mais o nome dele. E ao mesmo tempo o próprio povo de Israel não está invocando o nome dele. Está sendo idólatra. Esqueceu Deus. Então, indiretamente, praticamente Jeremias está pedindo, orando contra o próprio povo ali. Não está isso? Não é isso? Há uma certa incoerência aí. Há uma certa incoerência aí. Mas esse povo de Judá jamais deixou de ser realmente o povo de Deus. Povo desobediente, povo obstinado, mas o povo que Deus tinha escolhido. Mas eu entendo a sua pergunta. Sim. Diante do que você falou sobre nós não devemos nos regozijar com a maldade que o nosso inimigo está, ou seja, o que o nosso inimigo está sofrendo. Nós estamos, pelo menos no Rio de Janeiro, estamos tendo uma sequência de protestos, queima de ônibus e assim, as pessoas estão com a ideia da vingança, né? Pegando pessoas delinquentes, batendo, prendendo e colocando no poste. E parece que a sociedade está aceitando isso, né? Já que a polícia não faz nada e a própria sociedade está fazendo. Então, olhando em Romanos, capítulo 12, eu queria que você me explicasse um pouco sobre o versículo 19, que diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Esse dar lugar à ira, é esse sentimento de que quando alguém faz coisas erradas, eu tenho o direito de ficar irado por aquela questão do que ele fez, esse sentimento. Eu não posso punir, eu não posso bater nele, mas eu posso estar irado pelo aquilo que ele fez. Mas eu acho que sim, eu deveria ser contra o que ele fez. Um problema que eu tenho, ao falar em incoerência, um problema que eu tenho é até que ponto ficar envolvido nos problemas políticos. Eu tenho um voto no meu país, eu posso votar, cada 4 anos eu posso ajudar a escolher um novo presidente, mais frequentemente deputados. Tudo isso eu tenho como um certo poder dado por meu país. Vocês também têm o voto para mudar de governo, mudar de prefeito, de presidente, etc. E graças a Deus por esse poder. Eu posso não gostar da maneira dos ônibus ser administrados. Eu posso não gostar. Mas eu não vou fazer parte de queimar o ônibus, de quebrar os vidros, de atacar o cobrador. Eu não vou entrar nisso. Mesmo que o cobrador me maltrate, eu tenho limites que eu posso tomar com ele. Eu posso chamar a atenção dele, eu posso dizer que eu não gostei da maneira de ele me tratar. Tudo isso eu posso, e de vez em quando eu acho que eu devo. Mas eu não vou entrar nessa coisa de violência. E eu não creio que o cristão deve entrar nisso. Uma razão, nós não sabemos tudo o que está envolvido aí. Nós não sabemos o jogo, às vezes, que está acontecendo atrás das cortinas. Alguém teve a mão erguida aí? Não? Ok, vamos
Só uma coisinha, nesse verso que ele disse, Mais alto. nesse verso que ele disse, dai lugar à ira, não é a minha ira, porque aí logo vem o versículo. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É a ira de Deus, né? É Deus que vai vingar. Mas a Bíblia não condena aborrecimento, não condena, como se chama? Wrath. Ira, seria ira. Mas a ira tem limites. A ira tem limites. Eu não posso me... Qual foi aquela passagem? Romanos capítulo 12. Deixe-me ler isso rapidamente. Romanos capítulo 12. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. É essa a passagem. Eu vou estudar esse versículo e fazer um comentário amanhã, tá bom? Eu vou tentar achar uma resposta melhor do que a resposta que dei. Desculpa ser insistente, mas eu estou perguntando se esse sentimento de ira é pecado. Eu sei que o cristão não pode queimar ônibus, mas ele pode ter um sentimento de ira, ou seja, baseado em Romanos 12 e Efésios também. A minha primeira resposta seria sim, com limites. Mas eu vou estudar essa passagem e comentar melhor amanhã. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode irar. Você não pode pecar. Se você irar e colocar fogo no outro... Sim, Efésios. Muito bom, muito bom. Irai-vos e não pequeis. Se eu iro, vou lá e põe fogo no outro, ou bato no bandido que ele roubou, eu estou pecando mais do que ele, que o bandido. Quer dizer, tem um limite, isso que eu estou falando. Você tem um limite para irar. Vamos falar sobre isso amanhã, tá bom? Vamos agora para capítulo 11. Capítulo 11. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Agora vamos falar sobre a aliança. E, Enio, você está aí. Eu vou pedir que depois que você faça um comentário sobre isso. Tá bom? Mas eu vou primeiro falar, depois eu quero que você fale. Capítulo 11, Jesus, essa palavra de Deus veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu povo. Então cumprirei a promessa que fiz sobre juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde manam leite e mel, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram os seus corações duros e maus.
Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Agora, outra noite, domingo à noite, irmão Enio leu aquele trecho aí de Deuteronômio. E há uma ligação aqui entre esta passagem e aquela leitura. Eu gostaria que você comentasse essa aliança. Nos lembre o conteúdo dessa aliança. Posso ir aí, porque minha voz está um pouquinho. Você está guardando a voz para o futebol? Tem que gritar com ele lá no campo. Ok, como eu li, né, mencionei, praticamente tivemos duas alianças quando o povo saiu do Egito. A primeira aliança, que é a aliança do Monte Sinai, selado com sangue, etc., quando Deus deu a lei ao povo, né? E o povo seria o povo dele, o povo santo, seguindo aquelas leis, né, que Deus deu. E o livro de Levítico, então, tem tudo a ver com as ofertas, a santificação, né? O povo seria santo, como Deus é santo, inclusive pelas ofertas, aqueles sacrifícios mencionados no Levítico, que tem a ver com o tabernáculo, que acabou de ser construído no final do livro de Êxodo. Quando eles chegaram à terra prometida, na Transjordânia, nas planícies de Moabe, então Deus fez uma outra aliança, além daquela no Monte Horebe, certo? Que está no capítulo, por exemplo, 29, capítulo 29, versículo 1, são essas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés: fizeste com os filhos de Israel na terra de Moabe, nas planícies de Moabe, na Transjordânia, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E na verdade essa aliança tinha a ver com o fato que Deus abençoaria a nação se eles fossem fiéis àquela primeira aliança, né, aos mandamentos, mas que ele amaldiçoaria se eles fossem fiéis. E eu li todas as bênçãos, não li todas, né, mas eu li grande parte das bênçãos e das maldições, inclusive o Howard foi no capítulo 31. Mas é interessante, então é a nação. Agora acontece que também individualmente a gente poderia, por exemplo, no capítulo 29, por exemplo, no versículo 19, ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, a maldição vinda da desobediência, né, se abençoe no seu íntimo, que é exatamente o que Jeremias, o que Raul está mostrando que está acontecendo em Jeremias, né? Pensam que tem paz, mas não tem paz, tudo isso. Versículo 19, ninguém que ouvir as palavras dessa maldição te abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do seu coração, para acrescentar à sede a bebedice. É como se fosse assim: vocês estão sendo mais piores do que ruim. Português bem bacana, né? Bem gramatical. Vocês estão sendo ruins na sua perversidade e vocês pensam que tudo estão bem. Aí está falando de um indivíduo, na verdade, a meu modo de ver. O Senhor não lhe quererá, versículo 20, perdoar, não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. Aí já é, na verdade, o indivíduo, mas a nação também seria, e no caso nós sabemos que, no caso de Jeremias, ali de Judá, que Jeremias era um homem fiel. E temos que concluir também que aqueles jovens que foram lá para a Babilônia também eram homens fiéis, mas a nação era uma nação horrorosa, então pagaria pelo preço de ser dominada pelos babilônios. Mas individualmente falando aqui também, nessa segunda aliança, vamos dizer assim, tem esse castigo para cada um. Versículo 29. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará
o nome de debaixo do céu. O Senhor separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita nesse livro da lei. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra, as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e assim por diante. Então, na verdade, é uma aliança que está sendo quebrada. E o Raul está mostrando aqui. Todas as maldições mencionadas, nesse caso específico, sendo levados cativos e destruídos pelos caldeus. Ok, obrigado. Obrigado, Enio. Então, espero que estamos todos vendo a conexão entre Deuteronômio e esse capítulo que estamos estudando aqui. Havia uma aliança no Monte Sinai, outra aliança além, em Moabe, e agora, 600 anos depois, mais ou menos, estão desrespeitando a aliança, ou desobedeceram a aliança, quebraram a aliança. Seria bom se nós pudéssemos entender o tempo como Deus entende o tempo. Muitas pessoas hoje não aceitam a Bíblia porque o que está na Bíblia foi escrito há 2000 anos ou há 3000 anos. E eles pensam que uma coisa escrita assim não pode ser válida. Agora, já aqui nessa passagem de Jeremias está falando sobre uma aliança, duas alianças realmente, quebradas, violentadas pelos judeus, e Deus está chamando a atenção deles e vai punir os judeus por quebrar essa aliança que ele teve com eles. E eu tenho um pouco mais nesse capítulo sobre a aliança. Vamos para o versículo 9. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras, e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a chamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses, aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Vocês, veja bem, você tem tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Judá. E os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quantas são as ruas de Jerusalém. Então, outra vez voltando a falar sobre a idolatria. Lembra-se que ontem nós falamos que no mundo antigo, cada cidade tinha seu Deus. Você lembra disso? Cada cidade ou país tinha seu Deus. Mas ele está dizendo aqui que Jerusalém, cada rua tinha seu Deus. Cada rua.
E sabe, em São Paulo, de vez em quando, nós vimos sinais nas ruas de idolatria. Vocês devem ter isso também na Bahia. Mas Tem os cruzamentos na Bahia. cruzamento. Então, os nossos dias não são tão diferentes desses dias aqui, sabe? Não são tão diferentes, realmente. Versículo 14. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Outra vez, Deus diz para Jeremias: estou tão aborrecido, tão irado com esse povo. Jeremias, você é minha voz, mas não ore mais por esse povo, porque eu não vou ouvir. Esta é a situação. Bem, vamos ter mais uma coisa em versículo 11 e vamos descansar um pouco. Versículo 11. Fiquei sabendo, Jeremias diz, fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Deixa-me ver. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a minha vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Agora Jeremias está em perigo de sua vida. Os homens de sua própria cidade de Anatote estão agora procurando matá-lo. E ele diz: eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Então temos finalmente o profeta Jeremias em perigo de sua vida, por pessoas que evidentemente tinham sido seus amigos, talvez no passado, talvez seus familiares, mas certamente a pessoas cidadãos de sua cidade. Capítulo 12. Sabe que tem tanta coisa em cada capítulo que é difícil saber o que incluir e o que cortar. Mas eu só quero chamar sua atenção a uma coisa em Jeremias capítulo 12. Jeremias faz uma pergunta a Deus. Ele diz em versículo 1: tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Agora uma pergunta: por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Alguém já teve essa pergunta?
Essa pergunta é boa. É boa. Agora, Deus, em versículo 5, diz: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais, junto ao Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. O que é que Deus está dizendo aqui? Principalmente ele está dizendo que me lembra da resposta de Deus a Jó. Ele está dizendo aqui a Jeremias: você tem que saber tudo isso? Você acha que você tem que saber isso? Os comentaristas dizem que Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, você já passou por coisas más, o caminho vai ser mais difícil no futuro. Se você pensa que já sofreu, prepare-se, porque vai sofrer mais. Vai ser mais do que o sofrimento do passado. Em inglês temos uma expressão: you ain't seen nothing yet. Eu não sei traduzir essa expressão. Não tem visto nada ainda. Sabe, faz sentido essa frase? Você não tem visto nada ainda. Se você pensa que já viu alguma coisa, não tem visto nada ainda. Vai piorar. E realmente piora a situação. E outra vez nós temos a promessa de castigo. Em versículo 14, assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo. O livro de Jeremias, como eu já falei sobre o livro de Jeremias, a maior parte do livro de Jeremias é para os judeus. Mas de vez em quando, e judeus em Judá e Jerusalém. Mas uma parte nós vamos ver carta aos judeus na Babilônia. E de vez em quando nós encontramos uma coisa que nos dá a impressão que isso vai chegar às mãos dos não-judeus. Por exemplo, esta coisa aqui. Deus está falando e Ele está falando às pessoas que não são o povo de Deus. Versículo 14. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como o meu povo e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo, juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Então aqui nesse parágrafo,
ele está falando a outras nações, não somente a Judá. Porque tem outras nações ao redor de Judá. E como aqui no Brasil, se falássemos sobre um desastre que ia cair no Brasil, teríamos que pensar nos efeitos desse desastre no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela, no Uruguai, na Argentina. E mesmo nessa época de Jeremias, essas nações estavam funcionando entrosados. Está me entendendo? Havia comércio, havia alianças, havia... Não deveria, às vezes, ter sido, mas às vezes casamentos. Uma seca num país, as pessoas daquele país se mudam para outro país, imigrantes. Quer dizer que nós não podemos pensar em Judá como um país completamente isolado. Faz parte das comunidades das nações ao seu redor. E Deus vai punir esses países também. E vamos estudar mais sobre isso antes de terminar o livro. Vamos agora para capítulo 13. O cinto de linho. Essa é uma parte famosa do livro de Jeremias. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. De vez em quando em nossa casa alguém compra uma coisa de linho. Linho é uma coisa difícil de cuidar. Difícil de cuidar. Mas o Senhor manda a Jeremias: compre esse cinto de linho e coloque ao seu redor. E Jeremias diz: comprei um cinto e o pus em volta da cintura como o Senhor me havia instruído. E o Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que esse povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Entende a história? Deus queria dar um exemplo a Jeremias da inutilidade
do povo de Judá. E fez isso com esse cinto. O cinto foi bom. Comprou, ele usou ao redor do seu corpo, estava bonito. Estava bonito. Depois Deus diz, leve esse cinto e enterre o cinto. E ele fez. E depois de algum tempo ele desenterrou o cinto. E como estava o cinto? Completamente podre. Não servia para nada. E Deus disse, assim é Judá. Judá para mim foi o cinto. E estava ao meu redor. Queria estar comigo. Bonito, útil. Mas abandonou o seu Deus. E ficou justamente como esse cinto. Não vale para nada. É um exemplo muito visual e muito inesquecível. Versículo 12. Diga-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deve-se encher de vinho toda vasilha de couro. E se eles lhe disserem, será que não sabemos que se deve encher de vinho toda vasilha de couro? Então vocês lhes dirão, assim diz o Senhor, farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes dessa terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Esse exemplo aqui das vasilhas de couro, ele está dizendo que ele vai dar esse vinho a todas as nações ao redor e vai dar a todos os habitantes de Jerusalém, de Judá, e a todos os seus líderes, e todos vão ficar bêbados. Qual seria a lição aqui? Qual seria a lição aqui? Alguém quer comentar? Está simplesmente dizendo, creio que esse povo vai chegar a um ponto de embriaguez, de não saber o que está certo, de não saber como chegar em casa, de não saber onde está, ou talvez quem é. O povo vai chegar a esse ponto. E vocês não conhecem pessoas, indivíduos que chegam a esse ponto? Eu me lembro de uma vez, eu estava no meu escritório, na faculdade, em Oklahoma. E de repente alguém chegou e eu nunca vi esse senhor antes. E ele tinha tatu por todo o braço, agora é comum. O tatu não deveria ser comum, mas é comum. Como é que diz tatu? Tatuagem. Em inglês, tatu. Tatuagem. Mas ele estava com tatuagem em tudo que era visível, praticamente, ele tinha tatuagem. E na época me espantou. Agora não.
as mulheres até estão assim de vez em quando. Mas ele me disse que a esposa estava no carro, na frente do meu escritório, e que ele tinha um filho lá com ela. Eu vi o carro não muito bom, mas cheio de coisas, porque o casal estava vivendo dentro do carro. E ele estava querendo ajuda financeira para comprar gasolina. E eu perguntei, mas onde é que você mora? Realmente nós não temos lugar fixo. Estamos vivendo no carro. Então, o que é que você está fazendo? Você está querendo gasolina? O que você está fazendo? Ele disse, estamos buscando a vontade de Deus. E eu perguntei, e como é que você está buscando a vontade de Deus? Ele disse, nós estamos dirigindo o carro para o norte e depois para o sul. Depois para o norte, depois para o sul. Estamos procurando o que deveríamos estar fazendo. O homem estava completamente sem direção. Realmente parecia doido. Eu não sei se ele estava drogado também, mas doido, com certeza. Agora, Deus diz que esse povo que vai receber todos essas forças armadas da Babilônia, que vão sofrer coisas terríveis, essas pessoas vão chegar a ser doidos, como se fossem embriagados. É isso que eu entendo com essa história aqui. Em versículo 19, ele diz em linguagem clara, todo Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Versículo 26. Não, versículo 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês já chegaram a um ponto de ser tão viciado pelo pecado que você é como o etíope, que tem sua pele e não pode mudar essa pele. Ou o leopardo não pode mudar também a sua aparência. E versículo 26. Essa aqui é uma expressão que encontramos várias vezes na Bíblia. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura? Esta é a situação. Capítulo 14 fala mais sobre as condições de Judá. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando, e os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe, os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva. E os lavradores decepcionados cobrem a cabeça.
Até mesmo a corça do campo, no campo, abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Versículo 7. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar. Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandones. Então, Jeremias está desesperado. Está desesperado. Ele sabe que o fim está próximo. Os soldados vêm, a destruição vem, Deus está lá, esse povo é dele, mas ele não dá salvação. Sim, Santana? Tem como estabelecer ou dizer qual é o tempo que se passou desde o capítulo 1 até esse ponto? Porque eu estou sentindo assim, que no começo do livro, Jeremias se coloca como alguém jovem que não teria como assumir uma responsabilidade dessa. Num determinado ponto do livro, Deus diz para ele, ela nem peça mais por esse povo, que a minha paciência esgotou. E o que a gente sente aqui primeiro, uma intimidade maior dele com Deus, porque ele chega ao ponto de ser arrogante, de dizer, você parece que não conhece a gente, parece que você está chegando agora, não sabe da nossa história, então nós contamos contigo, será que você vai levar mesmo a fim? Só está agindo como se fosse um de nós, né? Agindo por emoção, tratando como se não tivesse perdão, pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Né? Então eu estou tentando estabelecer aqui como é que se deu esse processo, porque de alguém que não conseguia nem falar, agora, primeiro ele desobedece a Deus, ele falou, não peça mais, ele continua insistindo, né? Parece Abraão, né? Escuta, se não tiver 50, se tiver 30, se tiver 10, né? Dá? Não há dúvida que Jeremias tem uma intimidade com Deus. E pense quantos anos ele tem praticado a fala. Não é mesmo? Não é mesmo? Mas que coisa, é bom comentário. Em versículo 11, então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar desse povo, outra vez, não ore mais. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e oferta de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então nós estamos notando aqui, eu creio, uma diferença também na atitude de Deus. Ele mesmo está chegando ao ponto de não ver arrependimento. O povo está sem esperança. Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e o que dizem, nem guerra nem fome alcançarão essa terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. Vocês vão ver se esses profetas são certos ou errados, se são genuínos ou falsos.
Porque esses que dizem não vai haver problema, vão morrer pela guerra e pela fome. E aqueles que estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. A coisa é feia. Versículo 1 de capítulo 15. É difícil Jeremias entender Deus, como às vezes é difícil nós entendermos Deus. E Jeremias está com problemas também, porque ele sabe que esse povo é podre, não há dúvida, ele conhece o povo, ele vive, ele mora entre o povo, ele não tem dúvida sobre esse povo, mas ele sabe também que Deus sempre amou a Israel. E ele sabe que Deus criou o mundo, ele tem todo o poder, ele pode salvar esse povo se ele quiser. Mas Deus já chegou a um ponto. Eu vou te dizer, Deus pode chegar a um ponto conosco. Deus pode chegar a um ponto com o nosso país. Versículo 1 de capítulo 15. Então o Senhor me disse, e aqui é poderoso, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Que coisa. Agora, essa é uma palavra poderosa. Você deve ter alguma pessoa que foi amigo do seu pai. E o seu pai, antes de falecer, disse para você, o Pedro é um homem de confiança, ele me ajudou quando eu estava numa situação terrível. E se um dia ele precisa de alguma coisa de você, você ajude. E um dia, Pedro bate na porta, ou chega no portão, e ele está precisando de ajuda. E ele diz para você, eu peço em nome do seu pai que me ajude. Se você ama o seu pai, respeita o seu pai, vai fazer o quê? Vai ajudar, não é mesmo? A mesma coisa, eu tenho aqui Joana Dar, que é amiga nossa, de nossos filhos, por muitos anos, e o pai, Abramo, foi grande amigo de todos nós missionários. Se ela precisa de alguma coisa, e ela me diz, por favor, em nome do meu pai Abramo, me ajude. O que vou fazer? Eu vou ajudar. Isso está gravado? Eu não disse nada. É vontade. Não, mas é assim. Há certos nomes que tocam no coração. Newton é grande amigo do meu filho Ted. E o Ted já me disse não sei quantas vezes, Newton, que eu confio no Newton. Se o Newton diz que uma coisa é boa, é boa. Não é? Agora, eu não convivi com Newton como meu filho conviveu com ele. Mas por causa do meu filho, eu confio com ele, confio no Newton. Se Deus confiava em 2 homens, seria Moisés
e Samuel, amigos de Deus, lutadores, mas ele disse para Jeremias para mostrar a ira que ele sentiu para com Judá e Jerusalém, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte. Os destinados à espada, para a espada. Os destinados à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Oh, Manassés. Manassés. Já encontramos o nome de Manassés antes aqui? Não? De repente ele surge. Agora, eu fiz, não sei se eu tenho aqui comigo. Espero que sim, deixe-me ver. O responsável, segundo Deus, o principal responsável por esse problema que Judá está enfrentando, o principal responsável foi o rei Manassés, que só agora surge na história. E eu fiz o cálculo. Manassés reinava entre 697 e 642. Mais ou menos 100 anos antes desse capítulo ser escrito. Está me entendendo? O responsável por essa calamidade é Manassés, que era filho do Ezequias. Que tipo de homem foi Ezequias? Bom, correto. Uma pessoa, homem de Deus. Mas o filho foi Manassés. Terrível. O pior rei de Judá. E agora Deus vai apontar o responsável por esse problema é Manassés, que viveu há pelo menos 100 anos, talvez um pouco mais, há 100 anos atrás. Mas ele tomou decisões, liderou o povo de uma maneira tão errada, que 100 anos depois, Deus vai chamar seu servo Nabucodonosor para vir ajudar e acabar com o povo, acabar com a cidade, acabar com as cidades de Judá. Hoje é 2014. 2014. Espero que nós não façamos coisas tão erradas que em 2114 alguém diga: a causa disso foi o Norton. A causa disso foi o Randy.
A casa disso foi o Newton. Os meus amigos, temos... Como assim? Eu estou fazendo minhas pazes com o Enio. Irmãos, muito obrigado. Mas que livro grande, não é? Que grande livro. Under